Ok, pessoal, vamos então tentar tirar esse atrasinho inicial, tá? Meu nome é Marcos Lopomo, sou vice-presidente da ABAR, região sudeste, tá? O doutor Vinícius, presidente da ABAR, pediu para que eu fizesse a abertura aqui rapidamente. Então, primeiro, eu quero agradecer a presença de todos aqui, né? Tem sempre um grande quórum aqui no CT Energia, Carlos Matar, doutor Ricardo Tilly, Hugo Oliveira, o Pedro, que fazem parte aí da Câmara Técnica de Energia. Obrigado por trazer mais esse tema, mais um debate aqui importante, um tema importante, e agradecer especialmente aqui as nossas palestrantes aqui, né? A doutora Isabela Vieira, diretora do programa na Secretaria Executiva de Minas e Energia do MME, pela perspectiva de políticas públicas, doutora Agnes Maria de Aragão da Costa, diretora da ANEEL, doutora Rosiane Santos, conselheira de administração na CCE, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e a nossa moderadora, doutora Renata Rosada. Então, eu vou passar a palavra aqui rapidamente para o doutor Ricardo. Quero recordar a todos, tá, que nós temos aí até 17 de abril para encaminhar os resumos do Congresso Brasileiro de Regulação, que será sediado em São Paulo em outubro, tá? Os resumos até o dia 17 de abril. Então, fica aí, anotem, registrem, quem puder encaminhar aí os resumos, que veja isso na sua agência. Esse é o meu recadinho aqui, e deixo a palavra agora para o doutor Ricardo Tilly e para o Matar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lopomo, pela abertura. E eu queria, antes de começar a falar alguma coisa, agradecer a Renata, a Agnes, a Rose e a Isabela por ter aceitado o convite de discutir o futuro do setor elétrico, da comercialização de energia elétrica no âmbito do Brasil, no mês da mulher. A gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E aí o Matar veio com a ideia de a gente trazer 4 mulheres do setor elétrico importantes que comandam o setor elétrico para discutir isso com toda a ABAR, eu achei, com todas as agências. E a ideia me pareceu excelente. E aí, para você ver o futuro do setor elétrico da perspectiva feminina, da maneira que elas encaram, que a tendência do futuro é a mulher comandar tudo mesmo, então a gente já vai passando a vez para elas aqui, mas assim, é importante a gente fazer esse destaque do mês importante que se comemora, e aí parabenizo todas as mulheres aqui presentes. E podem ter certeza que eu conheço cada uma delas, nós temos muito a aprender com elas. Tá? E aí falo em especial da doutora Agnes, que é minha colega de diretoria aqui, e elas têm muito a ensinar. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e reforçar o convite, dia 17, o prazo para mandar as inscrições lá para o Congresso em outubro, não é isso, Lopão? Em outubro, contamos com a presença de todos, eu acho que é importante fortalecer as agências reguladoras, e aí a gente vai estar fazendo um trabalho de fortalecer as agências reguladoras. Então, em outubro vai ser um evento bastante importante para toda a área de regulação brasileira. Dito isso, passo aí para o Matar. Matar, faça as apresentações aí, por favor. Obrigado, doutor Ricardo. Obrigado, Lopomo. Bom, eu queria agradecer a participação de vocês, especialmente aí da Renata, da Agnes, da Isabela e da Rose, por abrilhantar nosso evento. Não tenho muitas palavras a dizer, a não ser agradecer de todo o coração, e nós temos muito o que aprender com vocês, e aí sintam-se homenageadas, e em nome dessa homenagem que a gente faz a vocês, nós estamos homenageando todas as mulheres do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Renata, acho que agora você pode abrir o evento e conduzir aí, a palavra é de vocês. Obrigado, gente. Olá, obrigada, Matar. Em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo, né? Boa tarde, Marcos, Matar, diretor Tilly, as nossas palestrantes, Agnes, Isabela e Rose. Dizer que é
uma honra estar aqui nesse painel ao lado de mulheres tão brilhantes como essas, né? Que a gente sempre interage e tem tanto para trazer, como o próprio Matar disse, tem tanta coisa para trazer para a gente. Também não vou me alongar, tendo em vista que a gente já teve esse pequeno atraso. A minha ideia é de que cada uma possa fazer uma primeira exposição, e aí depois a gente parte para as perguntas e o debate a partir do que cada uma trouxer. Então, eu passo a palavra agora para Isabela Vieira, né, que é diretora lá na Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, que vai falar pela perspectiva do formulador de políticas públicas. Boa tarde. Quero começar primeiro me desculpando pelo atraso, eu estava apanhando do Zoom aqui, mas espero poder, apesar do atraso, contribuir com esse bate-papo nosso aqui. Primeiro, eu quero agradecer ao Matar, ao diretor Ricardo Tille por ter feito a abertura, e a Renata Rosada, que vai moderar aqui esse bate-papo entre Agnes, Rose e eu. Bom, e aí falar um pouco do futuro do mercado de energia nesse momento que ele é, digamos assim, acho que o mais interessante que o setor elétrico já passou, né? A gente está aí diante de uma mudança que, além de inevitável, ela é irreversível. Então, o que a gente fala do futuro, o futuro ele está chegando mais rápido do que a gente conseguiu se programar para ele. Então, eu já não falo mais de tudo que está acontecendo no nosso setor como futuro, mas como o presente do nosso setor mesmo, né? Então, a gente está vendo aí um setor que teve uma grande mudança em termos da sua matriz elétrica, e um setor que a gente vê o consumidor a cada momento tentando encontrar um espaço de protagonismo. E ainda que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, a verdade é que as coisas estão acontecendo, né? A gente já vê aí, mesmo com muita mudança a ser feita ainda, mas a gente já começa a enxergar soluções que estão sendo oferecidas não só para os consumidores de alta tensão, mas para os de baixa tensão, e que coloca aí todos nós, né, formuladores de política públicas, reguladores e o próprio mercado numa necessidade de correr atrás e de fazer com que o setor esteja pronto para tudo que está acontecendo. E aí esse futuro, assim, o que a gente já tem discutido há bastante tempo, né, até no âmbito da modernização, é um futuro que ele é muito dependente aí da evolução tecnológica, da modernização tarifária, né, que hoje a gente tem um modelo tarifário que ele ainda reflete muito o que a gente tinha no passado, e do próprio redesenho do mercado. E essas mudanças todas, elas não serão mudanças guiadas por uma das instituições, mas são mudanças que vão depender de todos nós. Então, há algum tempo, o Ministério já vem trabalhando com várias frentes relacionadas à modernização e ao futuro do mercado de energia elétrica, né? A diretora Agnes, que hoje está aí na agência, foi uma das coordenadoras, das grandes impulsionadoras dessa discussão da modernização do mercado no Ministério de Minas e Energia, e com certeza na ANEEL vai continuar puxando todas essas ações que a gente precisa fazer agora. E no momento atual do Ministério, o que a gente vem trabalhando é alinhar tudo que foi construído até aqui, em termos de planejamento de como chegar nesse futuro, com as novas diretrizes do governo, né? As diretrizes do governo federal. E aí a gente agora as ações do Ministério, elas estão voltadas muito para 3 pilares fundamentais, né? O mundo inteiro vem falando, né, da transição energética, mas aqui a gente também tem reforçado dentro do Ministério a preocupação com a segurança operativa e com a responsabilidade social. Então, o novo governo, o governo agora do presidente Lula e com o nosso ministro Alexandre, tem colocado muito forte essa questão de que todas as políticas públicas, elas enxerguem o futuro, enxerguem as mudanças que são necessárias no mercado, mas que também tenham essa questão da responsabilidade social, da erradicação da pobreza energética muito forte, né? Então, falando um pouco desses 3 pilares,
No que diz respeito à transição energética, no Ministério, a transição passa a ter um protagonismo, inclusive em termos de estrutura, né? Tem uma das secretarias que passa a ter o transição energética no nome. Isso não é uma simples mudança de nomenclatura, mas é um indicativo de que a transição energética passa, de fato, a ter mais peso no que se discute dentro do Ministério. Nessa discussão da transição energética, o que tanto o ministro quanto o presidente têm trazido muito é um pouco da nossa mudança em relação a... Quando a gente fala em transição energética, a gente se colocar no mundo como um protagonismo histórico, porque enquanto o mundo começou a falar de transição recente, o Brasil ele sempre foi protagonista, né? Então, a gente sempre teve uma matriz, tanto elétrica quanto energética, muito mais limpa do que a grande maioria dos países, especialmente dos países mais desenvolvidos, e enquanto a discussão começa a se aquecer no mundo, a gente já está falando de 18 anos do nosso biodiesel, 20 anos de carro flex, né, com 80% da nossa frota de veículos leves. A biocombustível, que o consumidor há muitos anos ele já tem de combustível, ele já tem há muitos anos essa possibilidade de escolher se ele quer de fato consumir combustíveis derivados do petróleo ou se ele quer utilizar biocombustível. Então, assim, nós sempre fomos protagonistas e talvez a gente saiba vender pouco essa nossa posição para o mundo, né? A gente vê muito o mundo vir atrás de nós nos cobrando posturas alinhadas às metas de redução de emissão de carbono, mas talvez a gente tenha que começar a mostrar para eles que o Brasil fez e vem fazendo e continuará fazendo muito em relação a toda essa preocupação com o meio ambiente. Inclusive, recentemente, né, a Agência Internacional de Energia Renovável, inclusive, destacou a nossa posição no mundo em relação à energia solar, né? Nós estamos no ranking lá do 8º país com maior capacidade instalada de geração solar. E aí, considerando todo esse aspecto, o que o Ministério tem feito vamos continuar olhando aonde nós temos que evoluir em termos de transição energética, vamos continuar discutindo o hidrogênio de baixo carbono, participando do programa, trabalhando no Programa Nacional do Hidrogênio, inclusive no plano de trabalho trienal, mas com essa visão de que o nosso papel na transição, além de ser protagonista, ele é um papel que se volta aos interesses do país. Então, a gente quer falar de hidrogênio, mas a gente quer falar em como o hidrogênio ele pode ser bom economicamente para o brasileiro. Então, o presidente Lula, inclusive, esteve no CNPE, na reunião do CNPE que teve há pouco, e ele destacou muito essa preocupação de que quando o país for conversar com os outros países do mundo em relação à transição, em relação ao hidrogênio, tenha sempre essa preocupação do retorno social de tudo que fizermos para a nossa sociedade, para a nossa população, especialmente para as populações mais vulneráveis. E aí é nesse sentido que a transição energética, que é o carro-chefe, a gente tem buscado que ela seja sustentada tanto na segurança operativa, quanto na responsabilidade social. Então, para falar de transição energética, para falar de um novo mercado, de abertura de mercado, a gente tem que garantir que o que já existia continue existindo e com segurança. Então, ao mesmo tempo em que a gente começa a discutir, que a gente continua a discussão de abertura de mercado, de transição energética, de modernização, a gente tem que garantir que a gente tenha infraestrutura para dar conta de tudo isso, inclusive infraestrutura de transporte, né, que é o caso dos grandes leilões de transmissão que nós faremos esse ano, nós junto com a ANEEL, aí são 50 bilhões de investimento em transmissão para dar conta, né, de escoar, principalmente para dar conta de escoar a energia renovável que cresceu de maneira impressionante no Nordeste, e a gente acaba que não tinha uma infraestrutura suficiente para dar vazão a tudo isso. Também em relação à segurança operativa, o Ministério tem se preocupado em garantir que, a despeito do crescimento grande das fontes renováveis, a gente tenha recursos energéticos para garantir ponta, para garantir
ter recursos de reserva de capacidade e, inclusive, olhando também para outro aspecto importante da nossa política energética, que é a questão do gás. Então, quando a gente vai juntando essas pontas, né, de transição energética, segurança operativa e responsabilidade social, acaba que tem outros aspectos do próprio Ministério que se conversam para que a nossa transição energética ela ocorra de uma maneira segura, de uma maneira que a gente continue entregando o principal produto, né, que é a energia elétrica para o consumidor, para a indústria e para o desenvolvimento do nosso país. Também ainda nessa questão de manter o nosso sistema funcionando bem, o Ministério deve, em breve, começar a rediscutir um pouco o papel das hidrelétricas, que ele acaba sendo um papel muito diferente nesse novo cenário. E essa discussão é uma discussão que altera bastante tudo que a gente fez no passado distante, né, quando a hidrelétrica tinha um papel muito diferente. Então, nessa linha de segurança operativa voltada a esse momento de transição energética, a gente está olhando sempre nessas três frentes, né? Transmissão de energia, o papel das hidrelétricas e o papel do gás natural. E aí, por último, o que seja talvez o que foi uma grande diferença dos últimos anos para o que a gente verá daqui para frente é esse terceiro pilar que eu já coloquei, que é a questão do lado social do papel do nosso setor, né? Então, quando a gente pensa na preocupação, por exemplo, de um mercado de energia, um mercado livre, a preocupação que sempre vem é o que vai acontecer com aquele consumidor mais vulnerável, o que vai acontecer com o consumidor de baixa renda, o que vai acontecer com quem está ali na linha de pobreza e extrema pobreza. E aí, o Ministério, hoje, o que ele está olhando para o que foi estudado e as políticas públicas que vinham sendo construídas é como cada uma delas afeta principalmente esse público, né? Então, os desenhos da abertura do mercado, o que as equipes do Ministério estão olhando é até o que tem que ser feito para que o mercado cresça, o mercado continue nesse sentido de protagonismo, mas levando junto com ele possibilidades e desenvolvimento também para essas populações mais vulneráveis. E aí, muito nessa linha que a gente tem falado muito lá no Ministério em democratização não só do acesso, que a gente já vinha há muitos anos trabalhando, né, com Luz para Todos, mas agora com democratização do consumo e democratização à própria geração por fontes renováveis, né? Por fontes por solar, por exemplo, democratização do acesso à mini e microgeração distribuída. Então, há todo um contexto que está sendo transformado em projetos com esse viés de erradicação da pobreza energética e redução das desigualdades de acesso, não só de acesso, mas de possibilidades de consumo mesmo. E aí, nessa linha também da responsabilidade social e ambiental, o Ministério tem focado as ações também à Amazônia, especialmente no sentido de descarbonização da Amazônia, e tudo isso muito se conversa, porque quando eu falo em responsabilidade social, quando eu falo em reduzir a pobreza energética, eu preciso falar também tanto em descarbonizar a Amazônia como reduzir custos de CCC. Então, parece que são coisas muito, muito distantes, mas tudo isso conversa com o mercado que a gente quer ter aí nos próximos anos, né? Que é um mercado onde o consumidor tem esse protagonismo, mas onde o consumidor pequeno ele tem esse apoio do setor, tem esse apoio do Estado, e que conversa com essa questão da transição energética e da descarbonização. E aí, assim, para fechar, dar um contorno mais de conclusão em relação a tudo isso, o que o Ministério tem trabalhado é enxergar que o nosso país é um país que tem muitos recursos naturais, que a gente pode, de fato, ter uma posição muito diferente da grande maioria dos países do mundo. Então, a gente tem recursos abundantes, água, sol, vento, mas a gente também tem uma população que ainda convive com fome, com miséria,
Então, esse é o novo contexto que o Ministério quer olhar, cuidar e, principalmente, fazer políticas de fora para dentro, no sentido de olhar menos para o nosso setor, para o que está no papel, o que a gente escreveu nos últimos anos, e olhar mais para fora, e enxergar quais são as dores da sociedade, quais são as dores do mercado, o que não está funcionando e o que a gente pode trabalhar para desenvolver, para que realmente vá nesse caminho de desenvolvimento do mercado, mas de uma maneira mais ordenada. E aí, olhando para fora, olhando a realidade social e a realidade econômica, a gente voltar para a prancheta e, de fato, trazer as políticas públicas desenhadas mais com esse olhar de fora para dentro, né? Inclusive expandindo a nossa atuação em parceria com outros ministérios, Ministério das Cidades, Ministério do Desenvolvimento. Então, esse é o caminho que o Ministério tende a seguir. E aí é isso. Então, em tudo isso, o novo mercado, eu tenho certeza que ele vai ser um mercado muito diferente, onde o consumidor, de fato, vai poder usufruir de benefícios que ele já teve em outros mercados, como no telefonia, por exemplo, que há muitos anos atrás era um mercado muito, muito fechado, muito para quem tinha o dinheiro para comprar uma linha telefônica, que era mais ou menos o valor de um carro daquela época, e hoje praticamente todo mundo tem 1, 2, 3 chips e sabe muito bem conviver com tudo isso. Então, o que eu acho é que o nosso mercado ele tende a, em muito pouco tempo, ele chegar nesse ponto em que a telefonia já passou, que é o saber qual é a hora que eu posso consumir energia, qual é a hora que o meu medidor inteligente vai mandar acionar a minha máquina de lavar, porque aquele horário é que a energia vai ser mais barata. Então, acredito muito que esse futuro não está longe, que é um futuro bem aqui do lado, um futuro bem presente. Bom, obrigada. Obrigada, Isabela. Eu acho que você trouxe uma perspectiva muito boa, tanto do mercado em si, como essa ideia do como o governo, o novo governo, ele vai se posicionar em relação a isso, que eu acho que é o papel, sim, do Ministério, né? Então, eu queria passar a palavra agora para a diretora Agnes, né, para que ela dê agora a perspectiva, apesar dela, que a Isabela falou, né, ela tem a perspectiva muito forte, que acho que já está ali no sangue dela, da política pública, depois de tantos anos no Ministério, agora ela está no papel de reguladora, então a gente tem agora a visão do regulador. Obrigada, Renata. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, é sempre uma felicidade, né, poder conversar sobre assuntos tão importantes. Eu acho que dá essa parada e refletir um pouco, porque ajuda a gente a orientar, eu acho que nossas ações do dia a dia. Adorei, né, as falas da Isabela, assim, eu acho que são muito inspiradoras e são... Acho que, às vezes, um pouco música para os meus ouvidos, porque eu sempre penso, né, assim, como que a gente foi parar nesse setor de energia, muita gente, eu acho, e aquela história lá daquele livro, começa pelo porquê, né, que assim, o porquê, a gente tem sempre essa esperança de que, provendo infraestrutura, provendo desenho de mercado, a gente realmente consiga reduzir desigualdade no país, né, promover inclusão. Então, quando a gente vê esse olhar, né, de trazer esse recorte, né, de olhar para a redução de desigualdades nas regras, nas políticas e na regulação do setor elétrico, é muito positivo, e assim, e não nos custa muito, de verdade, né? Porque no fundo, que nem disse a Isabela, a gente está aqui fazendo as regras, né, para melhorar o setor, e aí ter esse olhar adicional, acho que é muito importante. E aí, o que eu acho muito, muito legal também do que a Isabela falou, é que, assim, no fundo, né, o papel do formulador de políticas públicas, assim como do regulador, é de permitir que essas mudanças todas que já estão acontecendo, elas de fato ocorram da melhor forma possível, sem criar distorções, sem gerar ineficiências, mas a gente chegou num estágio de maturidade tecnológica do setor, mas também da economia como um todo, né, com a digitalização, indústria 4.0, que, assim, a possibilidade de criação de novos negócios, de novas soluções, ela é tão grande que o regulador e formulador de políticas públicas não tem que ficar lá desenhando todas as caixinhas onde cabe tudo, mas sim permitir que as coisas fluam e que quem estiver agindo, de fato, não esteja prejudicando, né, outros agentes. Então, acho que esse é o cuidado que a gente tem. E aí, voltando um pouquinho para essa questão
desigualdade, que a Isabela falou, e gostei muito, tá, Isabela, quando você falou desse olhar da energia renovável para os pobres também. Semana passada, aí, estou perdendo tempo, né? A Isabela esteve, inclusive, com a gente na ANEEL, da ANEEL lá no projeto da Gerando Falcões, numa favela chamada Favela dos Sonhos, que era justamente você olhar bem na ponta, né, o que está acontecendo, porque o que a agência tem, né, olhando para a regulação das distribuidoras, das concessionárias de distribuição, é muito esse desafio de como lidar com perdas não técnicas, furto de energia em favela, geralmente, né? Então a gente foi lá ver justamente soluções inovadoras de empreendedorismo social, como é que eles estão regularizando a provisão de serviços públicos em favelas. E aí uma pergunta que veio de lá, que eu achei muito legal, a gente não pensa muito nisso, é por que para o pobre as soluções têm que ser piores? E não precisam ser piores, né? Então, quando a gente olha para essa história, por que só pessoas que têm renda podem se beneficiar, eventualmente, de poder escolher uma GD, uma energia solar? Então, assim, eu acho que é legal a gente ter mais esse olhar quando for desenhar, né, as nossas soluções. E aí, com isso, eu acho também importante falar que a gente está sempre falando de muitos Brasis, né? A Isabela falou desse esforço da gente buscar soluções específicas, eu acho que para a região amazônica, porque a gente lá tem que trazer eficiência tecnológica e, eventualmente, ambiental também, mas também eficiência de custos, e aí é para todo mundo, né, quando a gente reduz a CCC. Então, a gente tem que sempre fazer caber nas nossas regras gerais, mas regras dos muitos Brasis com os quais a gente convive. Eu acho que aí a ANEEL tem um papel muito grande. E aí, o que eu vejo? A Renata falou, né, eu vim desses muitos anos na formulação de política pública, agora para a regulação. E a regulação, eu acho que ela permite, de fato, a gente falar da implementação, falar justamente dos casos excepcionais e ir tratando os casos mais específicos. Então, isso eu acho bastante positivo. E aí eu vou falar, então, um pouquinho disso, com esse panorama que a Isabela colocou, o que a gente tem de trabalhos na ANEEL, na agenda regulatória. Então, assim, a gente, com a modernização do setor elétrico, são várias frentes, né, que se abrem em todas as instituições do setor elétrico para trabalhar, e a ANEEL também. Então, a agenda regulatória da ANEEL, ela foi desenhada para esse ciclo, que é o ciclo 23-24, em torno de temas estratégicos. São 15 temas estratégicos e 35 atividades. E é mais ou menos como a gente fazia a modernização do setor elétrico também. Eram 14 temas grandes com várias ações, acho que 88 ações, o que permite a gente enxergar, independentemente das áreas que estão trabalhando, a interconexão entre os assuntos e o andar junto desses assuntos, né? E um assunto alimenta o outro. Então, quando a gente fala também... Então, assim, alguns temas que eu peguei aqui para comentar, que eu acho que estão em linha com essas políticas que a Isabela mencionou. Então, assim, no tema estratégico de inserção de fontes renováveis no sistema, o que a gente tem na agenda regulatória? Então, a promoção de adequações regulatórias para implementação e exploração de usinas eólicas offshore. Então, isso foi uma política pública, né, do Ministério de 2021 e 2022, se eu não me engano. E, então, agora a gente tem que ver como fazer isso em termos da regulação, né, para aplicação prática, mesmo que a gente esteja falando de investimentos que vão ocorrer daqui 6, 7 anos. Mas, voltando, né, o papel do regulador e do formulador nesse sentido é preparar o terreno, né, dar sinalizações claras de como devem ocorrer esses investimentos, e aí o setor privado investe, né, na medida do que achar promissor. Depois, estabelecer os critérios operativos para redução ou limitação de geração, regulamentar o constraint off de centrais geradoras solares fotovoltaicas e de centrais geradoras hidrelétricas. No tema estratégico, novos modelos de negócios, a gente tem que trabalhar na aprimoração e regulamentação da prestação e remuneração de serviços ancilares no SIN, do Sistema Interligado Nacional, e aqui a gente toca no tema que a Isabela falou um pouco também, que é justamente qual que é o papel das hidrelétricas, né? Então, a gente está falando que, eventualmente, as hidrelétricas não estão mais gerando tanto na base quanto poderiam, estão sendo deslocadas, mas, por outro lado, elas têm muitos serviços que elas prestam para o sistema e que a gente tem que ver como que a gente caracteriza, precifica. Então, a ANEEL está tratando disso também na agenda. E promover adequações regulatórias para inserção de sistemas de armazenamento, incluindo usinas reversíveis no Sistema Interligado Nacional. E aqui, de novo, novos negócios, a gente está falando assim,
Antigamente a gente falava assim, olha, a gente falava só com o investidor em energia solar, só com o investidor da eólica. Hoje o cara pode fazer um investimento híbrido, ele pode colocar o armazenamento junto, então a gente está falando justamente de soluções de negócios que são muito diferentes do que a gente tinha uns 10 anos atrás. Agora, na frente, a abertura do mercado, que a Renata é uma super expert, a gente tem que lembrar que os nossos objetivos são acomodar as expectativas dos investimentos passados, respeitando contratos, tem que sempre olhar para isso, então ter respeito aos contratos firmados, e com o olhar que a Isabela trouxe, garantir a expansão do suprimento e a segurança do sistema. Então, muito bom, o Mercado Livre está dando sinalização de expansão, mas a gente tem que ver o quanto que isso está refletido na segurança do sistema, nos nossos critérios de suprimento, né, que foram aprovados pelo CNPE em 2019, os últimos critérios de suprimento. E prezar, óbvio, né, pela simplicidade, para não impedir a abertura com alternativas de difícil implementação no curto prazo. Então, assim, nosso objetivo com a regulação não é complicar a vida de ninguém, né? Então, na medida do possível, simplificar as regras. E aí, o que a gente teve aqui? Em 2021, provocado lá pela Lei 14.120, que veio da medida provisória 998, a gente... Não, nem foi isso, foi por causa da portaria, né, Renata? A portaria de 2019, de abertura do mercado. A ANEEL, tanto a ANEEL quanto a CCE, eu acho que a Rose vai falar depois, tinha que trazer estudos sobre como fazer a abertura do mercado, inclusive para baixa tensão. Então, a ANEEL realizou em 2021 a tomada de subsídio, que era a tomada de subsídio número 10, para obter os insumos necessários para a elaboração do estudo previsto na portaria, que era 465 de 2019. E aí foi uma tomada de subsídio muito representativa, com muita participação. A gente recebeu 692 respostas de mais de 52 instituições, e aí nessa tomada de subsídio a gente mapeou as ações e os pré-requisitos considerados pelos agentes como necessários para viabilizar uma abertura sustentada do mercado livre de energia. E aí esses estudos foram entregues, né, ao Ministério em janeiro de 22, com 14 medidas regulatórias necessárias para permitir a abertura do mercado para consumidores com carga inferior a 500 kV. E aí, de novo, a premissa era prezar pela simplicidade, e aí, digamos assim, essas atividades elas estavam divididas em 5 blocos. Então, temos a proteção de consumidores residenciais em negócio de compra de energia. Então, a gente está falando, quando abre para baixa tensão, tem toda essa discussão de informar o consumidor, de criar produtos padrão, para possibilitar que o consumidor participe desse mercado de forma informada, né? Depois, o bloco 2 era opções de escolha do fornecedor de energia elétrica. Depois, o bloco 3, faturamento e requisitos técnicos. O bloco 4, modelo de comercialização varejista. O bloco 5, comercializador regulado de energia e supridor de última instância. E aí, depois, quando a gente olha ainda para outras atividades que estão na agenda regulatória que tem a ver com a abertura do mercado, a gente ainda tem aprimorar a resolução normativa que trata da comercialização varejista. Isso sim é fruto, né, da Lei 14.120, sob a ótica da abertura do mercado. Então, olhando, né, para essas flexibilizações dos requisitos de migração para a CL, e também de uma questão interessante, que é a viabilidade e a agregação de medição. E aí o relator é o diretor Tilly, que está aqui, então ele está trabalhando, né, nessa questão. A gente tem também que aprimorar o processo de monitoramento do mercado de energia elétrica, que está na segunda fase, foi aberta a segunda fase da abertura de consulta pública até 14 de abril de 2023, com o objetivo de garantir maior segurança no mercado de eletricidade por meio de um monitoramento prudencial. E aí eu acho que a Rosa vai poder falar sobre isso, porque tem muito a ver com o trabalho que a CCE fez ao longo de 21 e 22. E depois, e aí também em linha com esse trabalho que a Rosa vai poder falar, que está na agenda regulatória, consulta pública que vai fechar o período de contribuição de 7 de abril a 23 de maio de 20... Ah, não, essa foi em 22, desculpa. Que foi uma sobre aprimorar as garantias financeiras do mercado de curto prazo, que é uma atividade que está sendo concluída para efetiva implementação do monitoramento. E, por fim, só queria pegar um ponto que a Isabela falou, que é a parte de modernização de tarifas, que também está na agenda regulatória e que é bastante importante, que está no tema modernização das tarifas de distribuição de transmissão. Então, as atividades são os sandboxes tarifários, regulamentar a modernização das tarifas de distribuição e regulamentar a modernização das tarifas de transmissão. Então, é isso, assim, a gente está com uma agenda bem cheia de atividades, mas muito alinhadas, né, com
digamos assim, esses movimentos que vêm sendo conduzidos pelo formulador de política pública, e, de fato, eu fico muito feliz, né? Como diz a Renata, eu fiquei 4 anos no Ministério tocando essa agenda da modernização, e a gente vê o quanto que as ações elas estão concatenadas, né? Então, eu acho que sempre que o Ministério orientar, né, e trouxer esses olhares diferentes para coisa para a gente prestar atenção, acho que a regulação tem tudo para responder a contento. Obrigada, gente. Obrigada, Agnes. Na verdade, é bacana o que você falou da regulação, ela tratar os casos específicos, porque eu sempre tive essa percepção, né? Porque eu, antes de vir para a ANEEL, trabalhei no Ministério da Fazenda, tem um olhar mais distante. Aí vim para a ANEEL, a gente vai lá no detalhe da implementação. Aí voltei para o Ministério para ter essa visão um pouco mais distante. E depois eu vou até entrar, minha perguntinha para você já está aqui, mas eu vou esperar. Antes a gente vai ouvir o que a Rose tem para falar para a gente sobre a perspectiva do mercado. Rose, por favor. Bom, gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer aí ao Marcos, ao Matar, ao Tílio e à Renata. É um prazer estar aqui tanto com a Agnes como com a Isabela. E, assim, o interessante é que elas falaram muito do que eu ia falar. Então, acho que eu vou tentar dar, de fato, um outro viés, o viés mesmo de mercado. Pode passar o próximo para mim, por favor. E antes de começar aqui os slides, que eu vou falar, eu fiz questão de trazer os slides, porque eram muitos números para eu falar de cabeça, e aqui tem alguns números que eu vou mostrar que são bastante interessantes, mas antes de chegar aqui, eu queria dar uma contextualizada e fazer um pouco de reflexão nisso que a gente acabou de ouvir, tanto da Isabela como da Agnes, né? A CCE, ela que, na verdade, é um executor das políticas públicas e da regulação que é dada tanto pelo Ministério como pela ANEEL, né? E o que a gente observa nessa condição é que a gente está num momento extremamente fértil. Eu digo assim, quando a gente está falando para casa, para a CCE, de que o setor elétrico está grávido, né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento de muitas e muitas oportunidades, e isso se deve ao olhar e à grande transformação, revolução, e não é só no setor elétrico, é no mundo, com a questão da digitalização e desse mundo 4.0 aí que a Agnes falou. Então, o que a gente tinha antes, há 10, 15 anos atrás, em que a oferta ou a geração determinava o quadro da balança regulatória, hoje a gente tem, na verdade, uma espinha dorsal, um pilar, que é o empoderamento do consumidor, que junto com essa transformação tecnológica, que vem também a reboque junto com a transição energética. Então, a gente tem hoje um consumidor mais empoderado e a transição energética aí acontecendo. Aí a pergunta que é muito colocada pelas palavras da Isabela, né? Como é que a gente faz isso com responsabilidade social? Então, hoje eu tive o prazer de ver a abertura lá do evento da Abeólica, que era o ambiente de negócios, e a Elber falou uma expressão que eu gostei muito, que eu vou aqui parafrasear ela, dando devido crédito a ela. A gente não pode mais falar de transição energética. A gente agora tem que falar de transição energética justa. A gente não pode falar só de desenvolver mercado do setor elétrico, olhando só para o setor elétrico. A gente tem que falar de desenvolvimento de mercado energético, porque, como a gente falou, a gente está num ambiente que é mais de um mercado de infraestrutura acontecendo, aí com a abertura de gás, a abertura do setor elétrico. A gente vê aí, na verdade, uma diversificação imensa de players e uma maturidade, uma maturação da operação de derivativos nos dois mercados, né? Então, a gente vê que o mundo mudou, o futuro depende do que a gente pensar agora neste presente, e por isso esse momento é tão rico e tão importante. Então, dito isso, gente, eu queria dar aqui alguns grandes números e contar um pouco dos desafios que a CCE, enquanto responsável pela comercialização de energia elétrica, e a gente se sente, junto com o MME e junto com a ANEEL, também parte de fazer com que essa comercialização se desenvolva de modo sustentável, equilibrado, harmônico, em que todos os interessados, tanto do lado da oferta como do lado da demanda, estejam de fato equilibrados e permitam esse desenvolvimento justo, tá? Então, aqui a gente tem, em grandes números, né, um crescimento de 111% nos últimos 15 anos, nos últimos 5 anos. Então, a gente meio que dobrou o número de agentes
e a gente hoje tem 13 mil, é porque os quadrinhos estão aqui na minha frente, deixa eu ver se eu consigo tirar ele. Tirei. A gente tem hoje um total de 13.746 agentes. E em janeiro, a gente tinha 5.272. Então, a gente percebe que a informação e esse empoderamento e esse movimento, de fato, está acontecendo e não vai parar por aí. Próximo, por favor. Em termos de ACR e ACL, aqui mostra de maneira muito clara a evolução da participação. A gente, em 2019, tinha aqui 30% contra 70%, e a gente chega aqui em 2022 com quase 7 pontos percentuais de diferença, estando o Mercado Livre hoje com a participação de 36,5% contra 63,5%. Lembrando que esse 63,5%, a gente vai abrir mais adiante, aqui também tem GD, tá, gente? Então, assim, é muito interessante observar que a gente vai começar a abrir, a gente tem uma proposta de consulta pública, que é 131, se eu não me engano, do Ministério, em que existe lá uma previsão de cronograma de 24 a 28, né, a partir de janeiro de 24 até 28, e a tendência é que, de fato, esse pilar aqui, ou essa pizza, ao invés do ACR ter uma parcela maior, seja justamente o contrário, né, a depender do sucesso de todas as políticas públicas, da regulação e na verdade, do comprometimento de todos os players que envolvem o setor, também o mercado, para que isso aconteça, né? De um futuro mais democrático, com maior alcance para todos, né? Próximo, por favor. Bom, a gente tem aqui essa portaria 50, que fala que a partir de 1º de janeiro de 2024, todos os consumidores atendidos em alta tensão podem optar pela compra de energia elétrica, e os consumidores com carga inferior a 500 kW, eles têm que vir representados através de um comercializador varejista. Então, o que é que a gente vê aí? Próximo, por favor. E a adesão de varejista também tem aumentado sensivelmente, ou seja, a gente percebe que o mercado está se preparando para atuar através do comercializador varejista. A gente tem aqui hoje, em 2023, 59 comercializadores varejistas e, em análise para habilitação, 36. Então, em tese, a gente espera ter aí 95 varejistas habilitados ainda no primeiro terço do nosso ano 2023. A gente entende que esse número tende a aumentar ao longo dos anos, principalmente quando os passos que a Agnes e a Isabela falou, e que a Renata sabe tão bem disso, porque acompanhou esse assunto da abertura muito de perto, que precisam ser discutidos para que a gente consiga, de fato, fazer essa abertura de maneira muito organizada, né, de maneira previsível, de maneira contínua. Então, que são os temas que a própria Agnes aqui citou, que, na verdade, é a questão da agregação de medição. A gente entende que é fundamental para viabilizar, inclusive, a questão do varejista. É a questão de você olhar a regulamentação varejista hoje com outros enfoques, o enfoque, na verdade, de ferramentas e equilíbrio, considerando os diversos perfis de mercados e características de consumidores que podem estar embaixo de varejista. Então, você vai ter varejista especializado, e você vai ter vários varejistas com nichos especializados embaixo deles. Então, a gente, na verdade, tem que entender quais são esses nichos, quais são essas características e tentar prever, naquilo que couber, essas situações para que, de fato, a gente tenha uma regulação mais aprimorada, mais rígida e que, de fato, atraia investidores nesse sentido. Além dessa questão da agregação de medição e do aprimoramento da regulamentação do varejista, a gente tem também a discussão do futuro da distribuidora ou da comercialização regulada, né? Então, que tem muito a ver com o que a gente acabou de falar da questão dos consumidores baixa renda, dos consumidores que estão aí no Luz para Todos. Então, essa discussão está imbuída nessa questão da comercialização regulada, e no que vai acontecer com a desverticalização ou não da distribuição. Então, acho que esse é um tema bastante sensível, extremamente importante. A gente da CCE entende que até 2028 a gente vai ter tempo, capacidade, competência e eficiência para discutir o assunto, mas a gente entende que é fundamental essa discussão também. E o supridor, de última instância, que pode ou não estar junto da comercialização regulada, na verdade, são institutos diferentes, e aí depende do desenho de mercado
que vier dado pelas políticas públicas e pela ANEEL, do que a gente pretende fazer. Então, eu diria, entre outros pontos, que tem vários, mas eu diria que esses são os 4 principais pontos para a gente atuar, pensar e verificar na abertura de mercado. Já adiantando um pouquinho aqui, nessa questão da abertura de mercado, um ponto que a Agnes tocou é a questão da segurança de mercado ou do monitoramento prudencial. Eu vou deixar ele para falar, gente, praticamente no último slide, quando a gente falar um pouquinho dos temas estratégicos, mas aqui, basicamente, é que esse tema ele é extremamente relevante para que a gente tenha uma abertura de mercado bem-sucedida e sem riscos, que, de fato, a gente consiga atrair investimentos, considerando a operação segura do mercado. E aí eu vou conversar mais um pouquinho sobre a questão dessa consulta pública que está em segunda fase, um pouquinho mais adiante. Próximo, por favor. Bom, em termos aqui de potencial para abertura aí de janeiro de 24, a gente tem um potencial hoje de 169 mil unidades consumidoras do Grupo A. Então, em tese, essa migração, a gente poderia ter um mercado de consumo do ACL potencial de 46%, mas dificilmente isso vai acontecer, porque desses 169 mil, já tem 57 mil em geração distribuída. Então, 1/3, basicamente, desse número, dessa potencialidade de migração, a partir de janeiro de 2024 do Grupo A, ela já tem 1/3 comprometido com geração distribuída. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável da comercialização, é justamente a gente entender quais são os nossos pontos de inflexão que a gente deve observar para que a gente tenha todo o mercado crescendo, se falando de maneira saudável, que no final, eu acho que o principal beneficiado tem que ser o consumidor final, seja ele cativo ou livre, porque, na verdade, quando a gente consegue tratar bem e criar um ambiente de competição saudável, quem se beneficia com isso é quem tá na ponta final, em função dos preços serem mais competitivos, né? Próximo, por favor. Em termos aqui de geração, de aumento de mercado e do impacto da geração distribuída, a gente fez um estudo muito recente em que a gente observa aqui, nessas barras, a comparação só do ACR com ACR mais mini geração distribuída. E a gente observa que, a partir de 19, esse número aumentou quando a gente olha aqui a variação de ACR mais MMGD do que o ACR puro. Então, a gente observa, quando a gente chega em 2022, que o ACR ele tem um crescimento de um decréscimo de menos 1,4%. Ou seja, a gente está dizendo que ele diminuiu, né, considerando tudo que aconteceu, menos 1,4%. Mas quando você soma o ACR mais o MMGD, você observa que ele cresceu 1,1%. Então, isso mostra que, de fato, a GD vem crescendo a cada dia mais. Acho que não sei se foi a Isabela ou a Agnes que falou que a gente está em oitavo lugar no que diz respeito à energia solar no mundo, e a gente está em 6º no que diz respeito à eólica. Então, de fato, isso é um fenômeno, né, imparável, isso é inevitável, isso vai acontecer. Então, essa questão da responsabilidade social e de como a gente consegue fazer com que essa onda atinja também o baixa renda é um desafio extremamente importante, relevante, e eu acho que é um grande desafio que vem aí pela frente nessa pauta do se preocupar com ambos os lados de modo equilibrado e sustentável. Próximo, por favor. A gente observa também que, considerando 2022, a gente teve o atendimento do nosso consumo 92% de renovável. Então, a gente sempre fala que o Brasil ele já é protagonista há muito tempo, por si só. Eu acho que, na verdade, a gente está num momento aqui que não é a gente falar só de leilão de energia ou de como se a gente tem que crescer só através de leilão. Na verdade, a gente pensar. E a gente tem que pensar em serviços energéticos. A gente tem que pensar maior, a gente tem que pensar fora da caixa. Então, quando a gente redefine o papel da hidráulica, a gente está falando de novos serviços energéticos. Quando a gente está falando que a gente precisa, sim, ter uma segurança para a ponta, que a gente está falando de suprimento, a gente também vai precisar de térmica, também precisa de hidráulica, mas a gente tem, na verdade, um diferencial enorme, que na verdade, as fontes renováveis que estão ao nosso favor. A gente foi favorecido nisso. E é um momento
que também se falou, muito oportuno, quer dizer, a gente poder participar agora das discussões com o Programa Nacional do Hidrogênio, com toda essa discussão da maturação e da criação do próprio mercado de carbono, é o momento agora de abrir essas discussões e constituir essas discussões para que a gente possa, de fato, ser um país que esteja na ponta dessas discussões de todo mundo, porque a gente tem a capacidade intelectual, os técnicos, a vontade e a diversidade necessária para a gente conseguir chegar nesse lugar. Então, está aí a gente com 92% sendo suprido, né, sendo atendido, o consumo sendo atendido em fontes renováveis. Próximo, por favor. Em termos de oferta de demanda no ACL, esse é um ponto, é o primeiro mês que a gente consegue fazer isso, tá, gente? A gente fez isso em janeiro desse ano. A gente fez aqui a garantia física livre, deu 30,3 gigawatts médios, e a gente observa que o consumo no ACL foi de 25,4 gigawatts médios, ou seja, a gente tem uma sobra de garantia física livre de 4,9 gigawatts médios. Então, hoje também está fazendo o seguinte, olha, a gente está com tudo em cima, a gente tem mercado, a gente tem linha de crédito, a gente tem tal, mas o mercado precisa comparecer, porque a gente, nas falas da palavra da Elbia hoje no evento, a gente teve 2 grandes fornecedoras no supply chain saindo do país. Então, assim, o ponto é, como que a gente vai tratar e que tipo de regulação e que tipo de política pública a gente deve fazer para que a gente consiga reequilibrar isso de modo que a gente não tenha uma sobra desta monta que cresça e que, na verdade, isso fique desequilibrado com as outras movimentações. E aí, sim, também tem muito impacto de GD, né, gente? Então, assim, a gente tem que, na verdade, olhar para isso com cuidado, né? Eu acho que todas as formas e serviços e formas de fornecimento de energia ou de produtos e serviços, eles são válidos. E eu acho que o grande desafio nosso, que fazemos parte desse setor, e isso também vale para o mercado, é a gente descobrir como a gente faz isso junto, fazendo com que todos se desenvolvam de maneira sustentável em prol de toda a sociedade. Eu acho que esse é o grande desafio que está permeado hoje, inclusive nessa conversa aqui. Próximo, por favor. Em termos de temas estratégicos, assim como a Agnes aí falou da ANEEL, a gente tem 5 temas estratégicos na CCE. O primeiro tema estratégico aqui é o preparar a abertura de mercado, que está como responsabilidade do nosso conselheiro Marcelo Loureiro. Eu acho que os principais desafios aqui do Marcelo Loureiro são aqueles 4 pontos principais que eu falei, que a gente precisa... Tem outros, tá, gente? Tem 8, mas, assim, esses são os principais que a gente precisa trabalhar. Evoluções da operação de mercado, está com o nosso presidente do ACCE, Rui Altieri, que é, de fato, olhar como a gente contabiliza e liquida. A gente tem várias liquidações de forma diferente, é o seguinte, considerando tudo que aconteceu, considerando a abertura de mercado, considerando o nosso aprendizado nos últimos 20 anos, considerando a tecnologia, desenvolvimento tecnológico, considerando que o consumidor está empoderado, que esse mercado vai abrir e que a plataforma de integração ela tem que ser intuitiva, como é que a gente pode fazer o que a gente faz hoje melhor. Então, esse aqui é o desafio desse tema estratégico. No tema da transição energética, de como que a gente pode ajudar, a gente tem a Thalita Porto, nossa conselheira, tratando o tema de certificação de energia renovável e hidrogênio. Eu acho que ela faz parte, a gente faz parte também do grupo do PNH, coordenado e liderado pelo Ministério. Aqui a gente lançou um primeiro programa piloto de certificação de hidrogênio na CCE, e a gente está trabalhando numa plataforma das plataformas, ou seja, a gente hoje tem uma grande questão que é a contagem dupla de RECs, dupla contagem de RECs. E a gente entende que como essas informações saem da CCE, porque ela mede, ela é responsável por toda essa medição, a ideia aqui é de informar para quem tem as plataformas, como a TOTUS, Furnas, Engen, de fato, da origem de cada energia. Então, isso impede que, de fato, a mesma energia seja contabilizada 2 vezes. Então, a gente está dizendo que a gente está criando, esse ano, trabalhando numa plataforma das plataformas. E aí a gente acha que a gente contribui muito nessa questão da dupla contagem dos certificados. Na questão aqui de aumentar as ações de segurança de mercado, a gente tem aqui uma grande evolução nesse tema. Esse tema é um tema que eu sou sponsor, e a gente está no momento, como a Agnes falou, na segunda fase de
para fechamento da segunda fase. Eu acho que o prazo que eu tinha na cabeça era 17 de abril, mas se for 23, tudo bem. Mas é o prazo que se encerra as contribuições para a segunda fase do monitoramento prudencial. O monitoramento prudencial, na verdade, é uma técnica uma técnica importada do setor financeiro. Os bancos funcionam assim, o mercado de ações também funciona assim, em que a gente consegue antever os riscos através de simulações e informações encaminhadas pelo próprio agente, que vai resultar no fator de alavancagem. Então, muito em breve, todos os agentes vão ter seu fator de alavancagem públicos. É lógico que o monitoramento prudencial não vai ficar restrito única e exclusivamente ao fator de alavancagem, porque a gente vai ter outras informações que a gente já tem hoje. Mas, basicamente, o que muda é que a gente vai conseguir antever eventuais situações de risco, ou de default sistêmico, ou de contágio de risco, em função dessas informações que serão encaminhadas periodicamente para a CCE. Essa consulta pública, o prazo para contribuição é 17 de abril. Uma vez que essas contribuições sejam encerradas, está na relatoria do diretor Elvio, uma vez que ele publique, enfim, analise as contribuições e que ele encerre essa segunda fase, ela vem com uma operação sombra, que nós da CCE entendemos fundamental para que todos nós possamos aprender, porque lá nessa operação sombra a gente vai parametrizar, na verdade, e vai setar, de fato, qual é o fator de alavancagem que a gente entende necessário para que a gente possa operar um mercado seguro. Importante dizer que nesse monitoramento prudencial a gente não vai tratar todo mundo igual. Então, a gente aqui teve muito cuidado de tratar os diferentes de maneira diferente, na verdade, obedecendo e observando o princípio da isonomia. A CCE desenvolveu um sistema tecnológico muito seguro, com computação confidencial, com todas as informações em nuvem da Amazon e com blockchain. Essa informação a gente disponibilizou para todo o mercado, para eles testarem essa solução tecnológica. E é uma solução, inclusive, mais segura do que o da própria B3. Tá? Então, o mercado, a gente fez agora, acho que não esqueci o dia, acho que foi esse mês, a gente fez um workshop de segurança de mercado pela CCE, em que a gente falou muito sobre a parte de riscos num painel e uma outra parte fechada só para tecnologia, para a gente demonstrar a seriedade com que a gente tem de tratar as informações que a gente vai receber em função da fórmula do fator de alavancagem, em função das informações que vão ser encaminhadas, que a CCE não vai ver, porque elas entram criptografadas e a gente recebe já o índice, então a gente não tem acesso aos dados, elas ficam, de fato, em clave confidencial. Após essa operação sombra, em que todo mundo vai aprender de parte a parte, tanto a CCE como o próprio mercado, e aí, uma vez que ela entra em operação para valer, a gente deve iniciar a operação sombra, que a gente falou das salvaguardas financeiras. É uma nota técnica chamada 4, que a CCE também fez, inspirada também no mercado financeiro. Ela tem vários layers de segurança, assim como é no Nord Pool. Mas o fundamental de toda essa proposta de segurança de mercado, tanto do monitoramento prudencial como de salvaguardas financeiras, é que, assim, é o princípio de defaulters pay. Ou seja, quem deu causa à inadimplência é chamado a pagar primeiro. Hoje, a gente tem uma coisa meio binária, de 0 a 180, porque, na verdade, hoje, como a gente tem o mecanismo do loss sharing, que é a mutualização do prejuízo, e o loss sharing é determinado pelo seu tamanho, você, na verdade, não penaliza quem trouxe mais risco. Então, toda essa filosofia que inicia no monitoramento prudencial e se encerra quando for discutida a questão de salvaguardas financeiras é para que, de fato, você não pode operar no mercado se você não puder suportar seus danos. E, na verdade, se ainda assim isso acontecer, quem é chamado para regularizar ou pagar por esse ônus não é via loss sharing, é quem deu causa. Em último caso, que é o 6º layer, é que a gente tem o loss sharing. Mas isso aí seria, na verdade, uma outra palestra para explicar toda a frente de segurança de mercado, porque ela é enorme, assim, não consigo explicar de maneira tão rápida, mas o que eu posso dizer é que com essa proposta, que está em discussão pelo regulador na diretoria do relator Elvio, ela está muito concatenada e em linha ao encontro
dos grandes operadores de mercado, dos grandes reguladores, e é fundamental que ela ocorra e se inicie antes da abertura de mercado. E o último tema, que é o de novos negócios em energia, está com o nosso conselheiro Marco Delgado, é justamente para analisar toda essa transformação setorial, desenvolvimento de plataformas, tecnologia, transição energética, e identificar quais são os produtos que vêm por aí. Acho que é um pouco isso, gente. Tenho certeza que a gente tem um enorme desafio aqui. Fazendo uma brincadeira aqui com o diretor Tille, eu não acho que o mundo é só das mulheres, não, nem acho que as mulheres vão dominar, viu, Tille? Eu acho que, na verdade, a gente tem que, na verdade, somar com os homens, né? Eu acho que o bonito da vida é essa complementariedade, e eu acho que agora, não agora, de um tempo atrás, porque essa é uma luta que já vem de muito tempo, a gente vai ter uma oportunidade cada vez maior que, de fato, essa soma, essa inteireza seja vista por todos nós e que toda a sociedade se beneficie dela. Obrigada. Obrigada, Rose. Eu queria até pegar o gancho numa coisinha que você falou, de que a gente teve um aumento substancial, né, no número de consumidores aí no Mercado Livre. E uma coisa que eu falei no sábado, eu dei uma aula numa especialização, e de como as coisas vêm acontecendo muito rápido, né, como a Isabela também falou, e como o sistema ele vem mudando. A gente está com um modelo aí que vai estar prestes a fazer 20 anos, né, que esse modelo foi implementado lá em 2004, e quanta coisa mudou em apenas 20 anos, eu diria, né? A gente teve toda uma mudança, um redesenho do mercado inevitável, a gente tem um aumento do ACL aí considerável, ao mesmo passo que a gente tem o crescimento da GD, que foi uma coisa que ninguém esperava, de repente veio e se tornou algo externo que mexeu com todas as estruturas, abalou o nosso mercado como um todo. E aí eu fico pensando, e aí a minha pergunta vai para a Isabela justamente nessa linha de que a gente tinha um modelo estruturado em leilões, para atendimento de carga. Hoje a gente já vê os leilões com participação cada vez menor, né, de compra, ao passo que a micro e mini geração distribuída, ela vem trazendo uma possibilidade para o consumidor, ela não é de fato uma abertura, porque quem não tem acesso, condição, eu digo, até financeira de participar, até porque até onde eu soube, esses players que vêm atuando no mercado com a geração centralizada, eles também acabam selecionando os consumidores, né? Não é todo mundo que tem acesso. Então, se nessa lógica agora da política pública de atender atender o mercado, mas olhando para essas populações menos favorecidas, se a abertura do mercado ela vem sendo vista uma forma de trazer, sim, uma possibilidade, uma outra possibilidade para essas camadas menos favorecidas. Obrigada, Renata. Então, hoje, com essa visão desse aspecto social, a gente tem sentado para rediscutir justamente isso, assim, em que medida esse processo de abertura do mercado, ele não precisa primeiro olhar para quem vai ter mais dificuldade para sair do mercado regulado para o mercado livre. Então, todo o trabalho que foi feito em relação à abertura de mercado, a gente vai dar continuidade, mas agregando essa lógica de como é que eu faço para que esse consumidor mais carente ele não seja o último a sair. Porque se ele for o último a sair, certamente ele vai ter que suportar um ônus que talvez seja insuportável, né? Então, a gente está tentando encontrar maneiras de fazer política pública para inverter essa lógica, né? A gente começou em uma ponta, né, como disse a Rose, lá na ponta dos grandes consumidores, e agora a gente tem a ponta mais vulnerável e todo o universo de consumidores ali no meio dessa base aí. E o desafio é esse, né? Como dar essa oportunidade para que esse consumidor ele realmente consiga achar uma forma de ser um consumidor de energia e que consiga ter um comportamento sustentável dentro desse modelo. E aí a gente está dando várias formas de trabalhar essa questão, né? Tanto pela abertura do mercado,
quanto pela própria democratização do acesso à geração distribuída. E aí muita coisa tem sido estudada e muito em breve eu acho que a gente vai lançar alguns projetos, sim, para cuidar da população mais vulnerável. E, enquanto isso, é o que você falou, né? É o desafio de desenhar um novo modelo, porque, na verdade, o que a gente tinha 20 anos atrás é muito diferente do que a gente tem hoje, né? Não só no que diz respeito à vontade do consumidor de ser protagonista, mas em tudo, né? O próprio planejamento da expansão, o planejamento da operação, que também foi pensado com uma outra lógica, né? Com outro tipo de sistema, um sistema hidrotérmico muito mais comportado do que o que a gente tem hoje. Então, eu acho que a gente tem desafios que fazem com que o nosso trabalho hoje seja assim, muito, muito instigante, porque a gente tem lá na ponta que olhar para o consumidor que vai precisar de estar cuidado nessa mudança, e ao mesmo tempo tem mudanças estruturais em todos os aspectos, né? Desde lá do planejamento, da expansão, da operação, das relações comerciais, da repartição de custos. Então, desafios é o que não falta para a gente nesses próximos tempos aí. Não, eu acho importante esse viés agora de olhar para esse consumidor antes que eu digo é que, na minha percepção, se a gente não olha para ele agora, é o que você falou, ele é aquele que não vai conseguir sustentar isso, né? Na verdade, a Rose também comentou isso, a gente tem tanta coisa para fazer até que a gente consiga chegar na abertura de mercado, e eu acho que um ponto importante que tem que estar todo mundo atento, e isso cabe muito também aos nossos legisladores, é a questão dos subsídios, né? A gente hoje tem um setor extremamente com subsídios muito pesados de todos os lados, e a impressão que dá é que uma hora ninguém vai suportar isso, né? Então, eu acho que é um cuidado, e eu acho muito interessante que o Ministério esteja fazendo esse olhar por esse outro lado. Aí a minha pergunta para a Agnes, vou voltar naquele ponto, Agnes, da questão que a regulação ela vai muito no específico, né? Então, você mencionou da questão de todos os novos serviços que vem surgindo naturalmente. A Isabela também comentou a questão do telefone, né? Eu lembro que quem tinha telefone quando eu era criança declarava no imposto de renda, né? E eu acho que é uma coisa que eu sempre falava nas discussões de abertura de mercado, porque falavam, não, o mercado de energia é muito complicado, as pessoas não querem participar, elas, né? E eu falava assim, gente, o pessoal hoje tem 3 chips e eles sabem que hora que é melhor ligar, que hora que é melhor mandar mensagem, qual chip que usa para isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa quebrar esse paradigma de achar que o consumidor ele é incapaz, né, de tomar as decisões. Eu acho que ele é muito capaz, sim. E aí, nessa linha, a gente está passando agora por um processo, vai passar, né, de um processo de renovação, vou tratar dessa forma mais genérica de renovação de concessões de distribuição, que eu acho que é o agente que vai ter mais impacto nessa questão dos novos serviços, né? E, inevitavelmente, isso vai rebater na ANEEL, na discussão da ANEEL, na hora que tiver que tratar do contrato de concessão especificamente, na hora que o Ministério tiver as diretrizes, né, e de que forma, né, que esses novos serviços, você entende que devem ser tratados no contrato, né, se tem que ser uma regulação um pouco mais pesada, se a gente também agora com essas constantes mudanças, se já é a hora de olhar para isso de uma forma um pouco mais ampla, poxa, é melhor a gente ir devagar, né, e regular conforme as coisas forem acontecendo. Sua opinião a respeito? Oi, Renata, esse é um tema muito, muito legal. Eu penso muito na janela de oportunidade, né? Porque a gente está falando assim, a gente está falando, poxa, novos contratos de concessão, que nem a Isabela falou, a gente tem que atualizar, digamos assim, os direitos e obrigações já para a realidade de hoje, mas pensando em tudo que ainda vai mudar nos próximos 30 anos, né? Então, a gente está nesse momento, numa fase de bastante interação com o Ministério, para justamente contribuir com o trabalho que o Ministério tem para dar diretrizes para a ANEEL na elaboração do contrato. Então, o rito é o Ministério dar diretrizes, possivelmente por meio de decreto, aí, com base nisso, a ANEEL elabora uma proposta, né, de contrato, coloca em consulta pública e depois passa para o Ministério, e aí, nos casos concretos, aí o Ministério aplica, né, esse contrato. Qual é a grande questão? Assim, eu vejo como você, assim, eu acho que foi feito um trabalho muito grande, tanto na ANEEL quanto na CCE e
no Ministério nos últimos 2 anos sobre abertura de mercado. A gente não está falando de distribuição, está falando de abertura de mercado, mas a gente tem achados muito interessantes sobre vários serviços que hoje estão na distribuidora e que não necessariamente precisam estar, mas também, que nem você falou, a gente não tem essa maturidade toda, vamos tirar todo esse serviço, vamos jogar para o mercado, não é assim que a banda toca, né? Então, o que você falou, acho que tem um quê de a gente permitir que essas coisas aconteçam com o tempo, a depender até da própria maturidade, da abertura e tal, mas o problema é que a gente tem que poder refletir nas regras desses contratos a possibilidade de você ter, então, digamos assim, um olhar mais claro para todos esses serviços que não são o serviço público de distribuição estrito sensu de rede. Então, o que a gente está falando aqui? A Rose falou um pouquinho, falou do comercializador regulado, falou do supridor de última instância, tem as atividades de medição, tem as atividades de faturamento. Então, assim, essas são atividades, e tem uma parte que eu adoro, que a gente fala pouco, mas é a parte de dados. A gente está falando aqui, então, quando eu falei, tem sandbox tarifário, mas também tem sandbox para justamente essa parte de dados e tal. Então, assim, de medição inteligente, né, que eu quis dizer assim. Então, a gente está falando de um setor que está gerando cada vez mais dados, né? E todo mundo sabe o quanto que dado, no fundo, é valor e é informação super preciosa. E aí, se a gente está falando, olha, de um setor que a gente gostaria que incorporasse novos serviços, novas prestações de soluções para os consumidores, a gente tem que ter muita atenção com quem que é dono desses dados, quem tem acesso a esses dados, para a gente não fazer com que os dados se virem barreiras à entrada de outros agentes para prestar serviços, né? Então, eu acho essa discussão é a mais legal, de verdade. E aí, o que eu acho que é talvez o pulo do gato, ainda fazendo ponte com o que a Isabela falou, que a gente ainda tem todos esses desafios de que o serviço de distribuição, talvez ele possa ter um olhar maior para a comunidade afetada, para as localidades, para as especificidades das localidades. E por que eu estou falando isso? Porque tanto essa discussão desses serviços que eventualmente hoje são prestados para distribuidores e no futuro podem não ser, quanto talvez esse olhar que as distribuidoras podem dar para questões sociais, né, das suas áreas de concessão, elas possam justamente entrar na discussão sobre onerosidade, porque a grande discussão, né, de prorrogar a concessão de distribuição vai cobrar dinheiro, sim, a gente sabe o quanto que digamos assim, a parcela B das distribuidoras, né, assim, não tem uma margem assim, tão grande para você exprimir, óbvio que sempre há controvérsia, as pessoas podem discutir sobre isso, mas às vezes a gente, como foi em 2015, que a gente fez aquela reflexão sobre o que seria a onerosidade naquele momento de distribuidoras que tinham uma qualidade de prestação de serviço muito deficitárias, né, e qualidade econômico-financeira muito deficitária, que a gente fez a onerosidade ser critérios no contrato de concessão para ajuste de trajetórias, tanto em qualidade quanto em sustentabilidade econômico-financeira, talvez o momento hoje para discutir onerosidade, assim, o que essas concessionárias podem entregar a mais para a sociedade, possa ser isso. A gente pensar em como esses contratos podem ser adaptados para incorporar novos agentes nesse negócio que hoje é tudo distribuição, e como que esses contratos podem ser adaptados para que essas concessionárias tenham um olhar mais atento para aquilo que acontece em termos sociais nas suas áreas de concessão. Então, acho que esse é um ano muito legal para a gente fazer esse tipo de debate, e aí a ANEEL está aqui para contribuir. Assim, eu acho que o Ministério está trazendo as provocações, a gente vai contribuindo, né, Isabela? Só para complementar, Renata, a ideia é que muito em breve mesmo a gente deve colocar esse assunto em consulta pública, justamente nessa linha que a Agnes colocou, né? O que pode ser uma contrapartida para uma eventual renovação de uma concessão de distribuição? E aí é nessa linha de pensar assim, o que realmente a gente precisa dessas distribuidoras e o que eu posso exigir delas como uma nova condição para que elas continuem com esse serviço. E aí vai ser a primeira fase, que é essa questão das diretrizes, o Ministério deve colocar em consulta pública aí nos próximos dias ou semanas, e aí depois vem toda essa discussão, né, que a gente já começou internamente junto com a ANEEL, aí o que vai ser esse contrato, né? Porque a gente está num momento, na verdade, que, como o futuro está chegando muito rápido, a gente tem que tratar ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro. E, às vezes, para colocar no papel tudo isso, quando você vai sopesar ali os riscos, se ingessa o contrato ou se deixa o contrato mais aberto, como é que se precifica cada tipo de contrato. Então, um desafio saber o que a gente considera aí de presente, passado e futuro, e os impactos de cada decisão dessa nos custos e riscos desses contratos.
Obrigada, Agnes, obrigada, Isabela. E é engraçado isso da gente pensar no futuro, né? Bom, eu sou economista, não vou falar quanto tempo faz que eu estou formada, porque vai chocar um pouquinho, mas eu lembro que o quanto mudou a percepção do curto, médio e longo prazo que a gente estuda em economia, né? E que hoje o longo prazo ele já está meio ali, porque tudo é realmente muito rápido. E eu acho que essa visão de olhar para aquilo que a distribuidora ela pode trazer em benefício da sociedade, ela é muito mais rica e muito mais interessante, claro, do que pensar Renata, em simplesmente onerar, né? Pode aproveitar falar. assim, quebrando um pouco o script, será que a gente não pode ouvir o Matar um pouco? Porque ele é um especialista de distribuição, né? Mas ele pode dar Podemos, um pouco sobre isso, Matar. Eu falo sim, Agnes, assim, embora hoje eu queria ouvir só vocês, mas tem algumas ideias aí, né? E a gente tem que aproveitar as melhores experiências mundiais. Talvez essas preocupações a gente tem que pensar assim num contrato de 30 anos, a gente pode pensar num contrato de 30 anos ou até um contrato sem prazo determinado com estabelecimento de períodos para revisão e para contratação de novos serviços ou de inserção de novas tecnologias, que as coisas são tão difíceis de se prever hoje que fazer um contrato para 30 anos, prever lá, eu acho extremamente difícil, né? Mas eu acho que a gente podia aproveitar essa experiência, acho que a Inglaterra está fazendo coisas semelhantes, tem alguns outros países do mundo, a Dinamarca está fazendo coisas semelhantes, com tempos menores para revisão ou para recontratação desses contratos. Não seria uma recontratação, mas seria uma revisão das cláusulas lá dos direitos, tanto do concessionário quanto dos beneficiários daquele contrato. É uma ideia a se pensar. Obrigado, Iago. Obrigada, Matar. Eu acho, temos muitas ideias e temos muitas mentes boas para ter ótimas ideias, até que tudo isso esteja definido. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Rose. Eu, quando comecei a trabalhar mais diretamente com comercialização, né, com o mercado, eu lembro nossa, eram tantos probleminhas, né, em termos de segurança do mercado que a gente ia passando, e aquilo tudo foi crescendo, e cada ano a gente discutia, melhorando, e hoje eu vejo a evolução que se deu nessa questão da segurança do mercado. Eu acho assim, a CCE atingiu níveis absurdos, assim, com todo o conhecimento, né? E a gente aprende tomando na cabeça, né? Tantos problemas de agentes que deram trabalho no mercado, e enfim. E aí eu fico pensando assim, ao mesmo tempo a gente tem o processo de abertura que está aí, que está acontecendo, vai acontecer. E aí eu fico me pensando assim, e agora? Qual que é o desafio da CCE do ponto de vista de receber todos esses consumidores, né? Eu sei que, apesar de ter a questão do varejista, não deixa de ser uma nova classe atuando no mercado, né? Então, assim, como é que você enxerga? Qual que é o desafio da CCE maior em relação a essa questão da abertura? Eu acho que nesse tema da segurança, eu acho que de fato, a gente se preparar. Ela passa pela regulamentação do varejista, né? Porque eu acho que a questão do varejista é fundamental para que, de fato, a gente possa abrir o mercado. Mas eu acho que, de fato, a gente, com essa proposta que está na consulta pública, a gente conseguir enxergar quem é quem e o quanto quem é quem está exposto. A gente não consegue enxergar isso hoje, então acho que a grande mudança que a gente espera é que, de fato, a gente consiga operar o mercado, essa segurança, sabendo, de fato, o quanto está em exposição de cada gente e o que é permitido ou não. Então, assim, basicamente, trazendo o seguinte, olha, fator de alavancagem para esse grupo de agentes que tem essas características, digamos que é 1. E aí a gente percebe que aquele agente está rodando a fórmula, que é o que está sendo discutido, enfim, é 1,5. Não é que ele não possa ter um fator de alavancagem 1,5, ele pode, mas ele vai ter que aportar garantia, de fato, que ele fique na faixa de segurança que todo o mercado entendeu como o fator de alavancagem razoável. Então, assim, eu acho que o que muda nisso até para se atrair novos investidores,
é que isso tem que estar funcionando, e essa educação, existe uma questão cultural aí, de educação, de conscientização dos players. É lógico que essa medida, eu fico até brinco com o Rui, com o conselho, gente, meu nome deve estar na boca de muito sapo, porque é lógico que nem todo mundo gosta disso, porque isso é uma nova forma de operar. Você tem que se preparar para isso. Mas eu acho que essa questão da operação sombra, ela vem justamente para isso, para que as pessoas tenham calma, tenham tranquilidade, que, de fato, a regra vai entrar quando todo mundo estiver pronto, né? Eu acho que esse é a questão rica da questão da segurança e da inadimplência, para a gente não passar mais sustos, como a gente passou em 19, como a gente passou quando o PLD ficou lá em cima, e a gente teve várias ameaças de inadimplências sistêmicas, assim, foram bem complicadas. A nova forma da gente operar hoje, porque a gente não tem hoje uma segurança de mercado como a gente gostaria, mas com o que a gente tinha, a gente também implantou um sistema que chama SAS, que é o mesmo sistema que a B3 usa, que a gente faz algumas análises integradas. Então, com essas análises integradas, a gente conseguiu, em 21, impedir mais de 100 milhões de inadimplência, e em 22, mais de 90 milhões de inadimplência. Então, veja, a gente não pode abrir o mercado, porque o risco vai aumentar muito mais, sem a gente ter isso implementado. Além da questão da segurança, eu acho que tem a questão mesmo dos sistemas, né, das soluções tecnológicas para estar com esse mercado. Essa é uma preocupação que a CCE também tem, tá? Ela está o tempo todo olhando isso, e quando a gente tem ali aquela frente de evoluções de mercado, operação de mercado, e quando a gente tem ali aquela outra frente do Marco Delgado, dos novos negócios, a gente está olhando, sim, para, na verdade, para capilaridade e para profundidade e diversidade de players e situações que vai ter. Eu sempre falo, olha, a gente hoje acha que a gente sabe quais são as operações que vão surgir, mais ou menos, né? No âmbito da comercialização. Mas isso vai mudar a cada ano, cada vez que todo mundo pegar como é que está operando, como é que tá, vão criar novos produtos. Então, assim, essa regulação, essa regulamentação é um esforço conjunto, né, do Ministério, da ANEEL, de estar acompanhando o que está acontecendo aí na dinâmica das operações realizadas no âmbito do mercado. Ótimo, muito bom mesmo. Eu queria perguntar para a organização, Matar, podemos abrir para perguntas do pessoal que está acompanhando? Porque não vou ficar eu só monopolizando, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser para uma das nossas 3 palestrantes, estamos abertos. Só levantar a mãozinha aí no Zoom. Tem mãozinha no Zoom? Agora eu me peguei, porque eu também não sou um primor na tecnologia, não. De repente vai lá já abrir o microfone e falar. Ninguém? Matar, você vai ter que fazer uma pergunta. Não, Então. Vou abrir aqui. Vai lá, Lupão. Minha pergunta é para a Isabela. Recentemente, o ministro divulgou a questão de utilizar, né, a PPSA para fazer a conexão do gás do pré-sal aqui no continente, né? E sempre quando se fala em gás, né, especialmente uma conexão assim direta, eu penso que isso vai ter que ter um lastro em contratos firmes, né? E é difícil falar em gás, contrato firme, e não falar de energia elétrica associada. Então, eu vejo que, assim, com certeza teríamos aí um uso maior, né, dessa fonte para a geração de energia, pelo menos a minha visão. E sendo assim, se eu estiver correto, né, nessa minha visão, isso está atrelado de alguma forma com a mudança de papel das hidrelétricas, quer dizer, usaria o gás, mais gás na base, e isso se reverteria em talvez alguma mudança em um determinado nível no papel das hidrelétricas na base? Obrigada, Marcos. Esse aspecto, primeiro, assim, a questão do gás, ela está sendo trabalhada no Ministério não olhando o setor elétrico, a gente está trabalhando de uma forma mais global, olhando todo o setor energético mesmo. Então, hoje não tem ainda, não tem nenhuma política definida
para dizer, ó, eu vou viabilizar esse gás via setor elétrico, muito pelo contrário, né? As frentes de trabalho lá a gente está ampliando ao máximo, porque a gente sabe que é um custo que o setor elétrico talvez não seja interessante para o setor carregar. Então, essa discussão do gás é antiga, né, da questão da infraestrutura do gás, a gente já vem discutindo ela há algum tempo. Ano passado ela ganhou força durante a discussão do PL 414, mas hoje não tem ainda um caminho trilhado definido para dizer exatamente o quanto o setor elétrico vai contribuir nesse desenvolvimento do mercado de gás. O que o Ministério tem avaliado e tem conversado internamente é muito mais no sentido de que a gente também não pode dizer não queremos gás no setor elétrico, né? Então, a nossa matriz elétrica tende a caminhar para a maior diversidade possível e aproveitando o que as fontes têm de complementar, de características que possam garantir as duas coisas, né? Tanto esse nosso protagonismo no que diz respeito a uma matriz energética limpa, quanto essa questão da segurança operativa. E, de fato, tem muito sentido quando você faz essa associação com o papel das hidrelétricas, porque hoje não dá mais para não discutir. Independente do que a gente faça com o gás, eu preciso rediscutir o que uma usina hidrelétrica representa no meu sistema hoje. Né? A gente está vendo aí, se você olhar o cenário de hoje, você tem praticamente todas as usinas do país vertendo. E aí você tem essa água disputando com os meus recursos de água, sol. Como é que eu mudo a operação de uma maneira eficiente para garantir que eu tenho segurança operativa por mais tempo, mesmo sabendo que eu vou ter a cada dia mais cenários hidrológicos extremos, né? Anos de muita chuva e anos de muita escassez. Então, eu acho que a discussão ela não pode ser olhando para um lado só. A gente tem que ter essa visão mais ampla e com essa preocupação de que o gás não pode ser o vilão para ser colocado para fora, escorraçado, mas tem que ser avaliado com toda essa ótica aonde é que ele pode ser melhor aproveitado em todos os aspectos econômicos, né? Seja no setor elétrico, na indústria ou em outros setores econômicos do nosso país. Eu acho que responde tudo que você perguntou, não sei. Respondeu, não entendi. Tá claro, obrigado. Certo. Eu vou até fazer um complemento, assim, porque um dado, uma variável que é fato, né, que a gente tem a contratação das térmicas que estão lá na lei da Eletrobras, né? Então, a gente já é uma contratação que está prevista, né, de gás, de energia, pelo gás e, enfim. E aí, acho que entra o que a Isabela falou em relação ao todo, né? Mas esse é um dado que já está posto. Mas alguém teria alguma dúvida? Bom, acho que se ninguém tem mais, assim... matar... Hã? Eduardo. Pode falar. É o Eduardo. O Eduardo, boa tarde. pode falar. Boa tarde. Acho que foi você, Renato, que levantou essa questão dos subsídios, né? E a gente sabe, né, que isso vem aumentando, né? Deu um salto enorme aí em 10 anos a CDE, né? A casa de 8 bilhões foi para 32 bilhões, né? Aí na CDE, e hoje a gente percebe que o contribuinte está sendo consumidor cativo, né? Vamos dizer assim, né? Existe algum estudo do Ministério de Minas e Energia, porque eu sei que existe até um projeto de lei, né, que está em andamento, não sei como é que está essa questão, a tramitação dele, de reduzir, né, de forma gradual aí 20% ao ano, né, e para aquelas fontes de aquicultura e irrigação seria 10%, né, que seria aí suportado com recursos orçamentários da União. Eu queria saber como é que está esse andamento desse PL e se o Ministério de Minas e Energia tem lá também uma voz ativa aí nessas questões também de redução de subsídio. Acho que seria para a Isabela, então, no caso, né, Isabela? Eu acho que é para... Então, a questão dos subsídios, internamente, a gente já tem um trabalho bem encaminhado no sentido de entender
o que daquele universo de subsídios são políticas públicas do setor elétrico e que o setor elétrico precisa, e o que ali são políticas públicas externas ao setor elétrico que acabaram indo parar dentro da tarifa. E há, sim, um desejo de que a gente consiga racionalizar essa questão dos subsídios, tá? O trabalho que eu acho que você cita é o trabalho do fim do ano passado, né, que era que tinha realmente uma entrega do ministro da época em relação a trabalhar de alguma forma a CDE. Hoje as equipes estão reestudando a forma de trabalhar a CDE, mas ainda nessa linha de saber distinguir as duas coisas. Então, por exemplo, a gente fala muito, quando eu falo, por exemplo, de tarifa social, ele é um subsídio que, na verdade, olhando para o setor, é um subsídio que o setor precisa dele, porque, no fim das contas, ele tem um impacto positivo no que diz respeito, por exemplo, à inadimplência, a perdas. Então, tem alguns subsídios que eles fazem parte do funcionamento do nosso setor. E tem subsídios que, de fato, eles foram dados em algum momento, e que a gente sabe, todo mundo que trabalha aqui no setor, não é novidade para ninguém, o tanto que é difícil reduzir subsídios. Cada vez que se fala em reduzir subsídios, a pressão contrária é muito pesada, mas eu acho que, como agentes do setor, todos nós também já sabemos que não dá mais para ser nessa linha de subsídios crescentes. A gente precisa dar um freio de arrumação, principalmente olhando o que a gente está discutindo aqui, né, que é o futuro desse mercado, que é um mercado aberto, um mercado livre. A gente, no fim das contas, vai ter muito pouco diferente do que foi até então, que criar novos subsídios era dividir eles numa conta de um mercado regulado. A gente não vai conseguir seguir nessa linha, né? A gente precisa fazer diferente. Então, tem trabalhos em andamento no Ministério. Não sei se na linha do que vinha sendo trabalhado no ano passado, porque tem novas diretrizes, tem um novo governo, tem um novo ministro, mas com certeza com o mesmo objetivo, que é garantir a sustentabilidade do nosso setor, e principalmente, como eu já venho falando nas outras falas, é proteger os menos favorecidos, porque, no fim das contas, os subsídios, hoje, quem paga mais regularmente os subsídios do setor são justamente os consumidores menos privilegiados, né? Que é um consumidor que não pode sair para o mercado livre, que ele não é autoprodutor, que não, enfim, é o consumidor que não tem escapatória. Então, a gente tem essa consciência de que precisa fazer alguma coisa nessa linha de redução de subsídios, especialmente os subsídios que são inversos, né? Que é o menos favorecido favorecendo quem tem mais condições de agir no mercado sem esse apoio de subsídios. Não, perfeito. A gente chama de Robin Hood ao contrário, né? Obrigado, Isabel. Obrigada. Mais alguém? Já que eu não vi da outra vez. Bom, então, não tendo mais perguntas, eu quero, assim, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, da ABAR. Vou falando em nome do Matar, que foi quem falou comigo diretamente. Agradecer por vocês terem aceito o convite, as mulheres aqui do debate, Rose, Isabela, Agnes. Foi maravilhoso estar dividindo esse espaço com vocês. Eu acho que a discussão foi extremamente rica. Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente e a gente tem muita sorte de ter mulheres como vocês aí discutindo e debatendo e trazendo ideias para que a gente possa, de fato, ter uma evolução no mercado, que a gente possa modernizar o nosso mercado. E eu acho que com esse viés que a Isabela vem trazendo, de que a gente tem que olhar assim para todos, né, e principalmente para aqueles que têm menos capacidade de atuação, né, e de se proteger daquilo que vem aí atropelando o nosso mercado. Então, eu queria agradecer a participação de todos, agradecer a todos que assistiram, né, o nosso debate, que entraram, que despenderam tempo aí para participar. E é isso. Muito obrigada, pessoal.
Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigado, gente. gente. Muito obrigado. Tenha um Parabéns. bom dia. Obrigado, Tchau. gente. Tchau, tchau. Obrigado, Matar. Obrigado. 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 Renata, Muito obrigado, obrigado a Agnes. todos. Valeu.